Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre alguns biomas mundiais. Vamos conhecer um pouco sobre a savana e o deserto subtropical. Os principais exemplos de bioma da savana são a savana africana e o cerrado brasileiro. Se nós observarmos aqui as imagens, vamos ver aqui, olha, animais no ambiente quente. Por que eu sei que esse ambiente é quente? Eu posso observar pela vegetação. Vegetação seca, rasteira, olha só. Vegetação está seca, rasteira. Com isso, eu posso imaginar o quê? Que ocorre pouca chuva ou quase não ocorre chuva. A vegetação da savana ela é formada, olha só, por gramíneas rasteiras, bem baixinhas, e também por grupos de árvores. Olha só, as árvores elas ficam espalhadas, elas não ficam próximas uma das outras. E por pequenos arbustos, tá? Então, eu vou ter uma formação vegetal de gramíneas bem rasteiras, árvores bem afastadas uma da outra e pequenos arbustos. É uma das minhas principais características do bioma das savanas. Outra característica muito importante é que essas árvores geralmente elas possuem uma casca grossa e dura, que é para resistir melhor ao período da seca. Por quê? Porque as savanas elas possuem temperaturas altas durante todo o ano e apresenta duas estações bem definidas, ou seja, uma estação bem quente, tá? Que é a estação seca, e a outra chuvosa. Então, as plantas, a vegetação, elas têm que se adaptar a essas duas estações. E na época que não ocorre chuva, ou seja, na época que está extremamente seca, esses locais, essa casca dura dela ajuda elas a se manterem até a próxima estação chuvosa. Na época da estação chuvosa, as folhas caem de várias espécies. E uma estratégia para evitar a perda excessiva da água é a caule, a quantidade, o caule grosso, porque vai manter a umidade dentro da espécie. Outra característica muito importante dessas espécies aqui é que elas possuem raízes profundas, raízes muito profundas, que é para conseguir pegar a água que está armazenada no subsolo e se manter durante a estação seca. No entanto, quando ocorre a estação chuvosa, essas plantas elas germinam muito rápido, ou seja, elas brotam, elas crescem muito rápido, porque elas têm que aproveitar esse momento para elas germinarem. Nesse local aqui, nesse bioma, eu vou encontrar tanto animais carnívoros como animais herbívoros e animais onívoros. Tá? Eu vou encontrar várias espécies que estão adaptadas, como elefante, zebras, entre outros. Algumas espécies, na época da seca, principalmente durante a gestação, elas migram, ou seja, elas vão de um local para outro procurando baixas temperaturas, por causa dos seus filhotes. Aqui nós temos, olha, um exemplo de uma vegetação típica do cerrado, é o ipê amarelo. É uma espécie muito observada nos cerrados. Se nós observarmos, olha só, o cerrado aqui, ó, graminha rasteira, árvores, olha, espalhada uma das outras, você não vai encontrar árvores bem pertinho, como na floresta. Ó, troncos, por quê? Porque na época da seca, as folhas caem totalmente. Mas na época da chuva, elas florescem, elas crescem muito rapidamente e germinam. E o deserto subtropical? O deserto subtropical, as chuvas são extremamente raras e as temperaturas são muito altas durante o dia. No entanto, à noite você vai encontrar baixas temperaturas, ou seja, dia extremamente quente e à noite frio.
As temperaturas podem atingir até 50 graus durante o dia e à noite ela chegou a zero. Ou seja, eu tenho uma variação muito grande de temperatura. E as espécies que estão ali elas já estão adaptadas a essa variação muito rápida de temperatura. Os principais desertos subtropical é o deserto do Saara, que se localiza na África, do Atacama, no Chile, e o grande deserto australiano. São os principais desertos subtropical existentes. Esse tipo de bioma, olha só, se nós observarmos aqui, ó, ele tem um solo extremamente seco devido às altas temperaturas e as chuvas serem muito raras. Então, eu vou ter um solo muito seco. Como ele é muito seco, ele não é um solo muito fértil, porque as plantas elas necessitam de água para poder germinar. E como ele é extremamente seco, ele é pouco fértil esse solo. São poucas as espécies que conseguem crescer nesse tipo de solo. As que conseguem já são aquelas que são adaptadas a esse tipo de solo, como os cactos. Os cactos, eles aguentam, olha só, a mudança. Aqui nesse exemplo eu tenho aqui, olha, o sol e a noite fria. Ou seja, o sol extremamente quente e a noite extremamente frio. Esse tipo de vegetação já está adaptada às mudanças de temperatura muito rápidas e ao solo extremamente seco. Por quê? Porque ela é adaptável, ela consegue armazenar água dentro dela para que ela possa suportar essa diferença de temperatura e a poucas chuvas que ocorrem. Eu vou ter aí várias espécies de animais no deserto do Saara, tá? Eu vou ter desde serpentes, escorpiões, algumas espécies também que eu vou encontrar bastante são os largatos, que eles são adaptados a essas temperaturas. Geralmente os animais eles ficam debaixo de pedra ou na parte subterrânea. Por quê? Porque a maioria deles só sai durante a noite para se alimentar. Durante o dia, como é muito quente, eles ficam no subsolo e à noite eles saem para se alimentar. Aqui, olha, eu tenho um animal, tá? E ele tem, olha só, essas orelhas grandes. Por que vocês acham que ele tem essa orelha grande? Você sabe que animal é esse? Vocês já viram essa espécie de animal? Vocês têm conhecimento? Vocês já ouviram falar desse animal? Ele é muito conhecido por viver em ambientes quentes, ambientes do deserto. Mas a sua principal característica são essas orelhas que ele possui. Você sabe por que ele possui essas orelhas bem grandes? Essas orelhas bem grandes eles possuem para fazer com que a temperatura possa se deslocar. Quando está extremamente quente, eles movimentam as orelhas, assim como os elefantes, para manter a temperatura do corpo dele. Então, é uma característica dessa espécie de animal para sobreviver nesses ambientes extremamente quentes. Assim como os elefantes fazem isso, eles também têm essa adaptação para poder sobreviver nesses ambientes quentes. Diferentemente da serpente. A serpente ela tem uma pele mais grossa e ela consegue ficar no subsolo e aguentar as altas temperaturas, saindo durante a noite para se alimentar. Mas nem todos os animais vão conseguir entrar no subsolo. Por que eles não vão conseguir entrar no subsolo? Principalmente por causa do seu tamanho, tá? Então, alguns animais, dependendo da espécie de animais, ela vai ter algumas características que vão facilitar na sua sobrevivência. Nem todos vão conseguir sobreviver, mas a maioria já estão adaptados àquele local, o que vai facilitar a sua sobrevivência. Aqui o escorpião, ele também, o corpo dele é totalmente formado por uma casca mais grossa. Por quê? Que vai ajudar ele a manter a temperatura do corpo dele, tá? E sobreviver a esse tipo de ambiente.
Já o largato, olha só, o largato ele consegue ficar debaixo de pedras, cavar e ficar embaixo do solo, que é para poder conseguir sobreviver, mas nem todos têm essas características. Algumas espécies não possuem essas características, tá? Então aqui, olha, eu vou ter uma raposa, tá? Do deserto. E essa raposa, ela tem exatamente essas orelhas bem grandes para conseguir sobreviver nesses ambientes. É uma espécie que vive em locais quentes, tá? E quando está extremamente quente, ela usa as suas orelhas para controlar a temperatura corpórea dela. É uma característica dessa espécie. Assim como tem outras espécies que também utilizam a orelha para manter a temperatura, equilibrar a temperatura do corpo, como os elefantes. Os elefantes também utilizam as orelhas para equilibrar a temperatura do corpo. Atividade de hoje, livro de atividade, página 7. Beijo, meus amores.